galera do canal Estudante, beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica dos Fluidos, chamado de MecFlu para os íntimos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre viscosidade. Viscosidade. E a gente vai falar em particular da tensão de cisalhamento. Tá? Tensão de cisalhamento. Aqui é um acento. É o ponto, não é acento. Tá bom? Aqui também. Não, só isso. Cisalhamento. Muito bem. A tensão de cisalhamento, a gente já falou brevemente sobre ela, mas ela é representada pela letra grega tal. Certo? Tensão de cisalhamento é representada pela letra tal. O que mais? Eu vou falar sobre o conceito de tensão de cisalhamento e depois eu vou tratar isso de forma matemática. Então, a primeira ideia sobre cisalhamento é que é uma resposta ao contato imediato entre dois corpos cujas velocidades relativas, entre dois corpos que possuem velocidade relativa entre si. Então, por exemplo, imagine que esse seja um corpo, minha mão na parte de baixo e a mão na parte de cima seja outro corpo. Se existir movimento relativo entre duas áreas, tem uma área na minha mão, tem outra área. Movimento relativo entre duas áreas que se raspam quer dizer que existe tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento, desde que seja a força interna do corpo. A gente vai entrar nesse mérito ainda, mas você precisa entender que tensão de cisalhamento é a tensão de raspagem envolvendo área. Tá certo? Envolvendo área. Essa é a tensão de cisalhamento. Para a gente entender ainda melhor isso, a gente vai fazer uma analogia com pressão. O que é pressão? Pressão, força, a gente aprende que é aquilo que você aplica no corpo, ele se move. Mas dificilmente a gente consegue aplicar força, porque a ideia de força é um vetor aplicado num ponto, só que um ponto não tem dimensão. Então, na prática, sempre que a gente aplica uma força com o dedo, por exemplo, a gente está aplicando pressão. Porque eu tenho a minha mão e apliquei a força numa área. E aí a gente aplica a pressão, força por área, na verdade. A gente não consegue aplicar no único ponto. Professor, não entendi o que você está falando. Então vamos ver o que é pressão. Deixa eu escrever essa caneta não funcionando. Aqui, pressão. Pressão, chamar de P, né? É força dividido pela área. É qualquer força? Não, é uma força ortogonal ao plano. Então, imagine que eu tenha isso aqui, por exemplo. Tem um plano, 3D esse plano. E aí eu vou aplicar uma força ortogonal a ele. Força ortogonal. Esse plano tem uma área A, então eu já estou com meus elementos da pressão. A pressão é a força que eu apliquei na área que eu conduzi. É a força dividida pela área é a pressão. E o que é a tensão de cisalhamento? Tensão de cisalhamento representada pela letra tal é força pela área também. É a mesma coisa que a pressão então, né? Força pela área, força pela área. Não, porque o conceito é diferente, gente. Mas a ideia é parecida. Aqui eu tenho uma área, aqui embaixo também tem uma área. Aqui eu tenho uma força F que é perpendicular à área. E aqui embaixo eu vou ter uma força F que é tangente, paralela à área. Então aqui está a força F. A força de pressão, só lembrando, estaria aqui, né, ortogonal. A força F pertence ao plano, conforme eu mostrei no exemplo. Então, aqui está a minha mão, aqui, estou empurrando. Então, isso aqui é cisalhamento, isso aqui é pressão. Aplico numa área. Aplico numa área raspando, é cisalhamento. Certo? Então, essa é a diferença entre pressão e tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento, isso é importante também, tem que existir velocidade relativa entre os corpos. Porque, por exemplo, estou com as duas mãos aqui e as duas eu empurro junto, não existiu tensão de cisalhamento, elas andam junto. Para existir, precisa existir a tendência de escorregamento. Isso vai acontecer quando eu tiver uma mão mais rápida que a outra. Então, imagine que essa mão está andando mais rápido, está havendo uma diferença de velocidade, então está raspando. Se está raspando, tem tensão de cisalhamento, beleza? Então, o primeiro tratamento que a gente vai dar para a tensão de cisalhamento
é tratar a tensão de desalinhamento de forma análoga à pressão. É força por unidade de área. Daqui eu tenho que no sistema internacional a tensão de cisalhamento, isso aqui, o colchete representa a unidade, vai ser Newton, unidade de força, por metro quadrado, no sistema internacional. Então a primeira coisa que a gente viu é o conceito de tensão de desalinhamento como uma força de raspagem, né? E a unidade dela é Newton por metro quadrado. A segunda coisa tem a ver com velocidade do fluido, uma tensão interna, que é o conceito propriamente dito, que a gente pode entender da seguinte forma. Imagine vocês que eu tenho uma chapa aqui, tem um objeto que se move com uma velocidade UA. E aqui ele se move sobre um fluido, e o fluido vai até aqui embaixo, onde aqui tem uma outra chapa. Geralmente eu chamo de solo, para entender o solo. Solo sólido, tá? No estado sólido. Solo sólido. Certo? Então eu tenho essa chapa, esse corpo se movendo para lá com uma velocidade UA. Se eu pensar numa vertical, poderia ser uma vertical qualquer aqui na base, vou pegar aqui no meio. A gente já discutiu que a velocidade aqui é zero do fluido, porque está em contato com o sólido. Interface fluido e sólido, a velocidade do fluido é igual ao do sólido. E aqui a velocidade do fluido imediatamente abaixo desse corpo é o A também. O A. Perfeito? Agora imagine vocês que esse ponto também tem essa velocidade, por alguma razão. Todos esses pontos aqui. Então o diagrama de velocidade ou o perfil de velocidade é esse aqui. Então, esse ponto tem essa velocidade, esse tem, qualquer um aqui entre eles tem. E aí depois ele faz isso. Então, o diagrama de velocidades nessa reta é dado por essas setas, né? Certo? E o que a gente pode afirmar a partir disso? A gente pode afirmar algumas coisas. A primeira é que a tensão de desalinhamento no primeiro trecho é zero. Então, nesse trecho que é reto, aqui, ó, esse trecho, a tensão de desalinhamento é zero. Nossa, por que é zero? Porque não existe escorregamento, não existe deslizamento entre duas camadas adjacentes de fluido. Eu pego os fluidos que estão se deslocando com a mesma velocidade, não tem isso aqui, ó. Agora, na parte de baixo já tem, porque, por exemplo, a velocidade desse cara, se eu chamar essa velocidade de C, essa velocidade é desse tamanho, grande. Aí se eu pegar um cara aqui embaixo, imediatamente abaixo, vou exagerar a distância entre eles, C', a velocidade de C' é um pouquinho menor, né? Essa distância aqui é menor. Então o que acontece? O C se move com uma velocidade maior que C'. Os dois estão indo, mas o C está ganhando. Portanto, aqui existe cisalhamento. Então, na velocidade já dá para a gente entender onde tem cisalhamento, que aqui no caso não tem, e onde tem, pela diferença de velocidades. Pensando nisso, surge uma fórmula da tensão de cisalhamento diferente dessa. Então, essa primeira fórmula é importante. Mas surge uma fórmula diferente desta, que é a seguinte: a tensão de cisalhamento é dada por μ du dy, onde du dy é a derivada da velocidade, isso aqui é uma função, em relação a y. Mas onde está y? Y pode estar para cima, pode estar para baixo, pode começar daqui, mas geralmente a gente pega y de cima e aponta para baixo. Aqui está o y. Geralmente, também, não precisa ser assim, o perfil de velocidades U está apontando para a direita. U. Como U varia com Y, ó, aqui o U está assim, só que o Y está variando, ó, ele está mexendo. Então, o U, que é a velocidade de cada cara, depende de Y. Então, esse cara é U em função de Y. Então, eu estou com esse cara aqui. Se eu virá-lo assim, então eu virei. Aqui eu estou com o de Y. E aqui eu estou com Y. No começo lá, de vermelho, aqui ó, quando o Y vale 0, então o Y vale 0, o U vale o A. Então vem aqui, aqui vale o A. E é constante num dado intervalo, depois dá uma subida e desce. Então, esse desenho, se eu girar, eu chego nesse cara aqui.
que é uma função do cálculo normal, uma função, não sei de que grau, mas é uma função. Isso aqui talvez não exista fisicamente, seja difícil de criar, mas é só um exemplo. Aqui, usando assim, essa notação e essa convenção de sistema de coordenadas, fica fácil entender o que significa o du dy e por que nesse trecho o tal é igual a zero. Porque du dy é a derivada de u em relação a y. Não sei o quanto isso é familiar para vocês, mas se vocês lembrarem do cálculo diferencial básico, vocês tinham o seguinte: y, que era igual a f de x, e aqui vocês tinham x. E f' de x, que era a derivada de f em relação a x, a gente chamava de dy dx. É a mesma coisa que eu faço aqui, a diferença é que agora o x a gente chama de y e f de x a gente chama de u de y. Então, nesse trecho em que u é constante, a derivada de constante dá zero. Por isso que tal vai dar zero, porque esse cara aqui vai dar zero, que é a derivada. Isso aqui é uma constante, não falei ainda, mas é uma constante, então vai dar zero. Essa interpretação matemática, essa aqui como área e essa aqui como função da velocidade, são de extrema importância para a gente entender o comportamento da tensão de zeramento. Tá certo? Então, por exemplo, aqui dá zero, aqui devia ser reto. Aqui a derivada é zero, então tal é igual a zero. Todo o restante, a derivada não é zero. Talvez aqui seja zero, né? Porque é para... Enfim, vocês devem saber ao máximo da função aí dá zero. Mas em todo o trecho restante não vai dar zero. A gente vai derivar e vai calcular por essa expressão. A gente vai fazer isso nas próximas aulas, tá certo? Bom, mas para acabar a aula de hoje, vamos falar um pouco sobre as unidades desse cara. O tal eu já vi que é Newton por metro quadrado no sistema internacional. Qual é a unidade do Mi? Para ver a unidade do Mi, eu preciso encontrar a velocidade desse cara, du dy. du é velocidade. E dy é comprimento, né? Então, du, a unidade é metro por segundo. dy, a unidade, é segundo. Mentira, dy é metro, né? Y é comprimento, então dy é metro. Fazendo essa divisão, metro por segundo por metro, eu chego em 1 sobre o segundo, certo? Se eu usar essa equação aqui, eu consigo determinar a unidade do Mi. Então veja, no lugar de tal, eu vou colocar a unidade de tal. Então é n por metro quadrado. A unidade de Mi eu não sei, então eu vou chamar de unidade de Mi. A unidade de du dy é 1 sobre segundo. 1 sobre segundo. Daqui vem, então, que a unidade de Mi é Newton vezes segundo dividido por metro quadrado. Se eu passar o segundo multiplicando, eu fico Newton vezes segundo dividido por metro quadrado. Então, a unidade de cada cara está determinada, né? A unidade do Mi, que é a viscosidade dinâmica, anota aí, viscosidade dinâmica. A viscosidade do Mi está determinada. A viscosidade não, a unidade. A unidade do du dy é 1 sobre segundo e a unidade da tensão de zeramento é Newton por metro quadrado. Beleza, galera? Bom, por hoje é só. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.